Fala pessoal, beleza? Acabou de sair aqui, acabaram de liberar a prova da segunda fase da Unesp, tá? A prova aconteceu no sábado, dia 8 de maio de 2021, e ela foi liberada hoje, segunda-feira, agora há pouco, dia 10, né? 10 de maio de 2021. A segunda fase demorou para acontecer, né? Por causa da pandemia e tudo mais, e ela foi um pouco diferente do que ela foi nos últimos anos. Na segunda fase da Unesp, ela era tradicionalmente dissertativa. Só que esse ano eles fizeram uma prova de teste, tá? Eu vou resolver com vocês a prova de física, foram 5 questões, tá? E a gente vai começar a fazer essa prova agora, tá? Eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tanto com aulas de ensino médio quanto com resolução de vestibulares em geral, tá? Legal. Vamos lá. A primeira questão dessa prova de física, questão de número 51, ele fala o seguinte pra gente. Ele fala assim, ó. A figura mostra uma visão aérea de uma curva de um autódromo e um mesmo carro de corrida de massa 80 kg em duas posições, A e B, com velocidades tangenciais respectivamente VA e VB. Repara que são vetores, né? Então aqui no ponto A ele tem um vetor velocidade VA e no ponto B ele tem um vetor velocidade VB, em direções que formam entre si um ângulo de 120 graus, que é o que está marcando aqui. Sabendo que o módulo da velocidade de VA e o módulo da velocidade VB são iguais a 90 km por hora, ele quer saber quanto que vale o módulo da variação da quantidade de movimento desse carro entre as posições A e B. Então, gente, vamos começar. O primeiro passo para a gente resolver esse problema é converter esse 94 km por hora para metros por segundo. Então, o VA, o módulo do VA, né? Quando eu desenho a grandeza sem a setinha, eu estou representando o módulo dela, a intensidade dela, tá? É igual ao módulo do VB. Isso vai ser igual aos 90 km por hora dividido por 3,6 para a gente passar isso para metros por segundo. E aí, quando a gente converte isso para metros por segundo, você vai encontrar que 90 dividido por 3,6 dá 25. Então você vai encontrar 25 metros por segundo. Essa é a velocidade, o módulo das velocidades, né? Então, o módulo da velocidade antes dele fazer a curva e depois que ele faz a curva são iguais. Acontece que essa velocidade mudou de direção. Portanto, existe uma variação de velocidade. Existindo uma variação de velocidade, vai existir uma variação da quantidade de movimento, que é o que ele quer que a gente encontre, né? Só para a gente lembrar, a quantidade de movimento Q de um corpo é uma grandeza vetorial que é simplesmente igual ao produto da massa do corpo pela velocidade. Dessa forma, se eu quiser a variação da quantidade de movimento, basta eu fazer a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Isso aqui é uma diferença, né? Uma subtração vetorial. Tá? E aí eu posso escrever o ΔQ como sendo mv final, com um vetorzinho aqui, menos mv inicial, com um vetorzinho aqui. E aí eu posso pôr a massa em evidência, e aí eu obtenho a seguinte expressão: a variação da quantidade de movimento é igual a massa que multiplica ΔV. ΔV é o V final menos V inicial. Então, o objetivo do problema é calcular vetorialmente quem é a variação da velocidade, tá? E aí multiplica pela massa e a gente encontra a resposta. Tá? Importante, muita gente aqui não tem alternativa zero, mas pensaria o seguinte: ora, velocidade não mudou, então ΔV é zero. E isso está errado. Por que isso está errado? Porque quando você olha e fala que a gente não pode dizer que o vetor velocidade não mudou. A gente pode dizer que o módulo do vetor velocidade não mudou. Mas como ela mudou de direção, com certeza o vetor velocidade mudou. Então vai ter um ΔV aqui vetorial para a gente brincar. Tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente calcula esse cara? Ora, a gente vai fazer subtração de vetores. Bom, eu sei que geralmente as pessoas elas estão bem acostumadas a fazer soma de vetores, né? Como que a gente soma vetores? Então deixa eu fazer aqui um rascunho. Se eu tiver um vetor A e um vetor B, o que eu faço? Eu quero fazer a soma deles,
eu pego a bunda do vetor A e ligo a bunda do vetor B e ligo ele na cabeça do vetor A. Desse jeitinho aqui. Mantendo sempre a direção e sentido dos vetores. Eu nunca posso girar um vetor. Eu posso sempre deslocar eles, mas sem girar eles. Né? E aí a soma é um vetor que sai aqui do começo da bunda do A e vai até a cabeça do B. É algo assim. Esse aqui é o vetor A mais B. Legal. E se eu quiser fazer a subtração dos vetores, o que eu faço? Bom, se eu quero fazer a subtração dos vetores, eu tenho que fazer o seguinte. Ao invés de eu fazer A mais B, eu vou fazer A somado com menos B. Porque isso aqui é A menos B. Então vamos lá. Eu desenho o vetor A igualzinho eu tinha antes. Assim. Tá? E aí eu preciso pôr o menos B. Quem é o menos B? O menos B... Deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar. O menos B, ele vai ser igual ao vetor B, só que apontando na direção contrária. Então eu inverto o sentido dele. Esse é o menos B. E aí eu somo o vetor A com o vetor menos B e encontro o vetor A menos B aqui. Ó. Esse é o vetor A menos B. Tá? Então esse é o roteirinho de bolo que a gente vai seguir. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui toda essa parte. E vamos lá, vamos seguir. Eu quero fazer o vetor. Como eu quero ΔV, eu tenho que fazer VB menos VA. Tá? Então vamos fazer VB menos VA. Então, deixa eu só escrever aqui. O ΔV vai ser o VB, que é o V final, menos o VA, que é o V inicial. Então vamos vir aqui, ó. Tá? Então vamos desenhar o VB. Tá? Então vou desenhar o VB aqui. Vou fazer de verde, tá? Então temos o VB aqui. Bom, e aí deixa eu desenhar aqui o ângulo de 120 graus, só para a gente ter isso aqui desenhadinho. Opa. Tá? 120 graus. Bom, o VA, se eu fosse desenhar o VA, eu teria que desenhar alguém aqui assim, né? Olha, um vetorzinho aqui assim, né? Ó. Se eu fosse desenhar o VA. Né? Eu pego esse vetor aqui, ó, e passo ele para cá, coloco a bunda dele na cabeça do B, desse jeitinho aqui, mantendo a direção e sentido dele. Acontece que eu não quero pôr o VA aqui, eu quero pôr o menos VA, porque eu quero somar o VB com menos VA. Então, o que eu vou fazer, ao invés de eu colocar o vetor aqui para cá, eu vou pôr o vetor na mesma direção, só que no sentido contrário. Esse é o vetor menos VA. Tá? E, importante dizer, que esse ângulo aqui, ó, é 120, porque esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Tá? Consequentemente, este ângulo interno aqui, ó, vai ser um ângulo de 60 graus. E aí o que eu preciso fazer é somar esses dois caras. Quando eu somar esses dois caras, eu vou ganhar um vetor que vai apontar aqui assim, para cima, inclusive. Tá? E como que eu encontro esse cara? Aí a gente usa um pouquinho de geometria plana. Tá? Basicamente o que eu quero encontrar é o lado oposto a um triângulo. Né? Então basicamente o que eu tenho é o seguinte. Ó, eu tenho um triângulo. Vou desenhar aqui um triângulo. Em que aqui vale 25. Aqui vale 25. Aqui vale 60 graus. E eu quero saber quem é esse x. Tá? Aí a gente pode usar a lei dos cossenos, por exemplo. Né? O que a lei dos cossenos diz? Se eu pegar o lado oposto ao ângulo elevado ao quadrado, igual aos outros lados que estão no ângulo, elevado ao quadrado, então 25 ao quadrado mais 25 ao quadrado,
menos 2 vezes os lados que estão grudados ali no ângulo, né? 2 vezes 25 vezes 25 vezes o cosseno do ângulo. Tá? Aqui eu estou usando simplesmente a lei dos cossenos. Aí, cosseno de 60 vai ser meio, que vai cortar com esse 2. E aí isso aqui vai ficar um 25 quadrado, que vai cortar com esse aqui. Vai ficar x quadrado igual a 25, logo x igual a 25. E, gente, era meio... Opa, não é 25. Opa, x igual a 25. E era meio óbvio chegar nisso, por quê? Por que era óbvio chegar nisso? Porque, olha, esse triângulo é claramente isósceles, né? Se esses lados são iguais, esses ângulos são iguais. Então a soma desses ângulos, esses ângulos são iguais, e a soma deles tem que ser 120. Então cada um é 60. Então a gente está falando de um triângulo equilátero. Então era óbvio que esse x aqui tinha que ser 25 também. Tá? Então esse cara aqui, ó, é o vetor ΔV. Tá? E o módulo desse vetor é 25. Tudo bem? O módulo desse vetor aqui é 25. Tá? Tinham outras formas de fazer. A gente poderia decompor esses vetores aqui. Eu decomponho o VB numa componente horizontal e vertical, o menos VA em uma componente horizontal e vertical, somo eles e tal. Dá para brincar desse jeito também. Tá? Só que nesse caso eu quis fazer desse jeito para a gente brincar um pouquinho de geometria também. Tá? Bom, então a gente encontrou esse 25. Então esse é o ΔV. Então o módulo do ΔV, vou escrever aqui, portanto, o módulo do ΔV é 25 metros por segundo. Aí, para a gente terminar o problema, para eu calcular o ΔQ, que é o que eu quero, o módulo do ΔQ, que é o que ele quer no problema, é simplesmente m módulo de ΔV, que vai ser 800 vezes 25. Bom, 25 vezes 8 dá 200. Com esses dois zerinhos, a gente chega em 20 mil quilogramas metro por segundo. O que nos leva para a alternativa E de elefante. Esse é o módulo da variação da quantidade de movimento. Bom, eu sei que não foi um exercício muito fácil. Tá? Não foi um exercício muito fácil. Eu sei que calcular vetorialmente a variação da velocidade não é uma coisa muito trivial, porque existem dois pontos complicados aqui. O primeiro é sacar que a variação de um vetor é simplesmente a soma de dois vetores, só que você troca o sentido de um deles. Né? E segundo, que é uma soma vetorial, então vocês vão ter que brincar ali um pouquinho de geometria, tá? Para encontrar. Nesse caso eu acho que eu acabei indo pelo pior caminho possível, porque eu usei a lei dos cossenos, só que é o caminho mais geral possível também. Né? A gente poderia usar aquele argumento que eu usei para falar que o triângulo é equilátero, a gente poderia decompor os vetores e trabalhar com as componentes. Né? É fácil perceber que esse ΔV aqui vai ser uma componente vertical. Tá? A variação de velocidade vai ser na vertical, vai ser algo assim. Ó, tá? É fácil perceber isso na hora que você trabalha com componentes. Mas eu quis fazer desse jeito para lembrar um pouquinho vocês também da lei dos cossenos. Beleza? Então, essa questão aqui a gente finalizou. Vamos agora para a próxima questão. A próxima questão é uma questão bem legal, gostei bastante dessa questão. Também não é uma questão fácil. Tá? No geral, eu achei o nível dessa prova mais pesado do que a primeira fase. E o que faz sentido, né? Uma prova de segunda fase, então é natural que seja uma prova um pouquinho mais pesada. Então vamos lá, vamos resolver essa questão de número 52. É uma questão de movimento circular. Então vamos lá, vamos ver a ideia. A ideia é a seguinte, ó. Ele fala assim: duas polias circulares 1 e 2, de raios respectivamente iguais a 30 e 20 centímetros, estão apoiadas sobre uma mesa horizontal e são acopladas como mostra a figura. Então a gente tem as duas polias aqui, 1 e 2. Tá? A polia 1 de raio 30 centímetros, a polia 2 de raio 20 centímetros. Na superfície da polia 2, está desenhada uma seta vermelha, inicialmente na posição indicada. Então a gente tem aqui uma seta vermelha desenhada sobre a polia 2. A polia 1 está fixa na mesa e não gira, mas a polia 2 pode girar no sentido horário.
em torno do seu próprio centro e, simultaneamente, em torno do centro da polia 1. O que acontece? A polia 2 ela vai girar aqui ó, em torno do seu próprio centro no sentido horário, e isso vai fazer com que o centro dela gire em torno do centro da polia 1. Então ela vai estar executando dois movimentos. Ela vai estar executando um movimento de rotação em torno do próprio eixo e um movimento de translação em torno da polia 1. É meio que isso que está acontecendo. Tá? A gente pode pensar então que é a Terra girando em torno dela própria e em torno do Sol. É algo muito parecido. Tá? Dessa forma, o centro da polia 2 percorre a trajetória circular tracejada indicada na figura. E o raio dessa trajetória circular tracejada na figura é 50. Por que 50? Porque ele é a soma do raio da polia 1 com o raio da polia 2. Né? Então o raio dessa trajetória circular tracejada aqui é 50 centímetros. Aí ele fala, quando a polia 2 tiver dado uma volta completa em torno de 1, ou seja, ela vai sair daqui, ela vai girando, ela vai dar a volta inteira e voltar para cá. A seta vai estar em que posição? É isso que ele quer saber. Tá? Então, qual é a posição que a seta vai estar? Tá? Bom, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que olhar para o tracejado. Então, vamos olhar para o tracejado. Tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Qual é o deslocamento do ponto P na volta? O ponto P, que é o centro da polia 2, qual é o deslocamento que esse ponto teve? Bom, eu acho que vocês conseguem perceber que esse deslocamento vai ser um 2πr, né? Comprimento de um círculo, onde esse r aqui, ó, ele vale 50 centímetros. Tudo bem? Então a gente vai ter um deslocamento aqui de 100π centímetros. Tudo bem? Então o ponto P, quando a polia 2 der a volta completa, vai ter percorrido 50 centímetros. Tá? Então 50 centímetros, não, desculpa. Vai ter percorrido uma circunferência de raio de 50 centímetros, o que vai dar uma distância de 100π centímetros. Tá? Só que, olhem essa informação aqui. Ele fala que a polia 2 gira em torno da polia 1 sem perder contato e sem escorregar em relação a ela. Gente, se vocês tiverem a seguinte situação, se vocês tiverem aqui uma superfície horizontal, e aí vocês tiverem aqui uma roda se movendo, né? E aí o que acontece? Depois de um certo tempo, o centro da roda percorreu uma distância que eu vou chamar de L. Tá? E aí eu quero saber o quanto que um ponto aqui, ó, um ponto que eu vou chamar de A, percorreu, girando. Porque o que acontece? Esse ponto aqui, que seria o ponto P, vamos pensar assim, olha, esse aqui faz o papel do P, né? Esse ponto, ele está simplesmente transladando. Como assim transladando? Ele está se movendo. Conforme a roda vai girando, né, a roda vai girando aqui, ó, esse ponto ele vai andando para frente. Os demais pontos da roda não se movem dessa forma. Os demais pontos da roda vão andando para frente, mas eles estão girando. Né? Eles estão se movendo, então eles estão girando junto com a roda. O único ponto que não está girando é o centro. Tá? Então, esse ponto aqui vai ter percorrido uma distância, né, que ele está girando aqui, tipo, seria algo assim, né? Olha, ele percorreria uma trajetória assim, olha. É literalmente isso aqui é o que a gente chama de uma cicloide. Relaxa que vocês não precisam saber o que é uma cicloide, mas esse ponto vai percorrer uma trajetória mais ou menos assim, tá? Só estou adiantando para vocês. A questão é, o que eu quero saber é a distância percorrida por esse cara. E a distância percorrida por esse cara vai estar relacionada a esse raio aqui, né? Desculpa, confundi tudo. A distância percorrida por esse ponto vai ser L também. Só que essa distância vai ser percorrida de outra forma. Tá?
E aí a gente consegue, por exemplo, saber quantas voltas esse cara deu. Como que eu descubro quantas voltas esse cara deu? Bom, eu sei que em uma volta o ponto A percorre 2πr. Eu vou colocar aqui 2πRA. Se eu multiplicar isso pelo número de voltas que ele deu, isso vai ser o L. Então eu consigo descobrir o número de voltas que ele dá, dividindo simplesmente o L, que é a distância que ele vai ter percorrido, que é a distância que o centro da polia vai ter percorrido, é a mesma distância. Tá? Eu divido esse L pelo que ele anda em uma volta, que é o 2πRA. E aí eu encontro o número de voltas. E é isso que a gente vai aplicar aqui. Tá? A gente sabe o quanto o centro da polia andou. 100π. Esse é o L. Aí vai ficar 2π vezes RA, no caso é 20, que é o raio da polia menor, vezes N. E aí a gente vai encontrar N igual a 2,5. O que significa isso? Significa que, conforme a polia 2 se move aqui nessa trajetória que a gente descreveu aqui tracejada, ela vai ter girado 2,5 vezes em torno do próprio eixo. Então ela vai ter dado 2 voltas completas. A cada volta completa, essa seta continua apontando para cima. Porém, além dessas 2 voltas completas, ela vai ter dado uma meia volta extra. Essa meia volta extra vai fazer com que a seta aponte para baixo. E aí a gente cai na alternativa B. Tá? Então, era assim que a gente resolvia esse problema. E eu sei que é difícil ter essa sacada na hora, tá? Mas a ideia principal é essa aqui. Ó. Se você imaginar uma roda num plano horizontal se movendo, né, o ponto P vai ter transladado uma distância L. E se você pegar um ponto na extremidade da roda, esse ponto vai ter percorrido a mesma distância. Por que ele vai ter percorrido a mesma distância? Porque eu tô rolando sem deslizar. Então, como eu não estou deslizando, significa que esse ponto aqui, ó, o ponto de contato da roda com o chão, tem velocidade nula. E isso faz com que a distância percorrida por um ponto na extremidade da roda seja a mesma distância percorrida pelo centro da roda. E aí, com isso, eu consigo associar o número de voltas que eu estou dando. Porque em uma volta, esse ponto aqui percorre uma distância 2πr. Se eu multiplicar isso pelo número de voltas, eu vou ter a distância total percorrida. Tá? E esse é o segredo para resolver a questão. Beleza? É calcular qual é a distância total percorrida pelo ponto P, que é 100π centímetros, e aí igualar isso ao comprimento do círculo, que é 40π essencialmente, 2π vezes 20, vezes o número de voltas. E aí, achando o número de voltas, a gente consegue prever qual é a posição da seta. Se desse um número inteiro, fosse 2, 3, 4, a posição seria a mesma, seria para cima. Se desse 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, é para baixo. Se desse 2,75, aí seria uma posição inclinada. A gente teria que pensar um pouco melhor. Mas a ideia é essa. Tá? A ideia é essa aqui. Encontrar o número de voltas que eu dou e aí com isso prever qual vai ser a orientação da seta. Tranquilo? Então é isso, gente. Questão bem interessante. Não é muito fácil a questão, mas ela é bem interessante. Tá? Bom, agora a gente vai para a questão 53, que é uma questão de ótica. Uma questãozinha de ótica. Aliás, de refração, aparentemente. Essa eu não li ainda, eu só tinha lido as 2 primeiras antes de começar a fazer a prova com vocês. Então, essa questão 53 vai ser a primeira vez que eu leio ela. Tá? Mas vamos lá. Geralmente, questões de ótica envolvem um pouquinho de geometria, e essa prova a gente está percebendo que eles estão cobrando bastante geometria, né? A gente usou geometria na primeira questão, triângulo. A gente usou geometria na segunda questão também, um pouquinho, né? E nessa aqui não vai ser diferente, aparentemente. Tá? Então vamos lá. Um semicilindro circular reto de raio R, tá aqui o nosso semicilindro circular de raio R, está imerso no ar. Tudo bem? Então ele está imerso no ar. Aqui em volta a gente tem ar. E é atingido por um raio de luz monocromático que incide perpendicularmente no ponto A. Então entra aqui, ó, um raio de luz monocromático que incide perpendicularmente. E aí o que acontece? Ele incide perpendicularmente. Quando ele passa por cilindro, ele vai refratar. Ou seja, a velocidade dele muda quando ele passa para dentro do cilindro. Mas como ele incidiu perpendicularmente, ele não desvia. Né?
Lei de Snell, sempre que eu passo de um meio para outro, o raio desvia. A menos que ele incida com 90 graus, ele incida perpendicularmente. Aí, nesse caso, ele não desvia. Tá? Após atravessá-lo, esse raio emerge pelo ponto B, contido na superfície circular do cilindro. As figuras indicam as duas situações. Aí ele fala, considerando o seno de 37 igual a 0,6 e que o índice de refração absoluto do ar é 1, ele quer saber qual é o índice de refração do material em que o cilindro é feito. Bom, gente, o que a gente vai ter que fazer aqui é aplicar a lei de Snell no ponto B. No ponto B, ele sai de dentro do cilindro para fora. Essa reta pontilhada aqui, ó, é a reta normal. Tudo bem? E aí, o que a lei de Snell diz para a gente é que a gente faz assim, ó. N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2, lei de Snell. N é o índice de refração do meio e θ é o ângulo, seja de incidência, seja de refração, que o raio faz para normal naquele meio. Então eu vou chamar o ar de meio 2 e o cilindro de meio 1. Fazendo isso, o N1 é o que eu quero descobrir, que é o N, o índice de refração do material. Né? O N2 é o N do ar, que vale 1. O θ2 vale 37 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo que o raio faz com a normal, 37 graus. E o θ1 é este ângulo aqui de dentro. Como que eu descubro esse ângulo? Eu vou desenhar aqui um triângulo, gente. Que é o triângulo CAB. E esse cara aqui é o θ2. θ1, desculpa. Esse cara é o θ1. Bom, é fácil a gente perceber que o seno de θ1 é CA, cateto oposto, sobre CB, hipotenusa. Ora, mas quem é o CA? CA é R sobre 2. Está no desenho aqui, ó. R sobre 2. E quem é o CB? CB é R, né? É o raio do negócio. Então, reparem que isso aqui vai dar meio. Se o seno é meio, a gente sabe que o ângulo é 30 graus. Tudo bem que eu nem precisava saber quem é o ângulo, porque eu só preciso do seno. Mas vamos anotar aqui que o ângulo é 30 graus. Tá? E aí agora com isso, é só aplicar a fórmula, né? Vai ficar o N1, que é o que eu quero descobrir. Opa, ficou feio aqui a letra, deixa eu apagar e fazer de novo. N1. Seno de 30, que é meio, é igual ao N2, que é 1. Seno de 37, que é 0,6. E aí eu passo 2 multiplicando. N1 vai dar 1,2. Alternativa A. Tá? Então é isso. Questão 53, uma questão tranquila, né? De ótica, uma questão tradicional. Né? Questão 53, alternativa A. Uma questão super tradicional aqui de refração, lei de Snell. Tá? Não deve ter trazido muitos problemas para ninguém. Tá? Essa questão foi mais tranquilinha, mas também envolvia geometria. Então as 3 primeiras questões da prova envolviam um pouquinho de geometria. Tá? Bom, então as 2 primeiras questões foram de mecânica, uma questão de dinâmica impulsiva, né? Envolvendo ali quantidade de movimento e grandezas vetoriais. A segunda questão envolvendo movimento circular e rolamento sem deslizamento. A terceira questão envolvia ótica geométrica, refração, lei de Snell. Né? E agora a quarta questão, uma questão de eletrodinâmica. Tradicional também, sempre cai eletrodinâmica nos vestibulares. Tá? Então, assim, uma prova super tradicional de assuntos, né? Tirando a última questão, que vai cobrar um assunto um pouquinho diferente, que eu já estou vendo que é efeito fotoelétrico, mas daqui a pouco a gente chega nela. Vamos lá. Ele fala assim pra gente. Um estudante tinha disponíveis um gerador elétrico de força eletromotriz 50 volts e resistência interna de 2 ohms. E 2 lâmpadas iguais, com valores nominais de 60 volts e 100 watts. E o amperímetro ideal, como representado na figura. Então, ele tem aqui o gerador, que tem uma força eletromotriz de 50 volts e uma resistência interna de 2 ohms. E ele vai ligar esse gerador a 2 lâmpadas associadas em paralelo. Tá?
E ele deu aqui os valores nominais das lâmpadas. Aí ele fala assim, considerando que a resistência dos fios de ligação e dos conectores utilizados sejam desprezíveis, ele quer saber qual é a corrente que o amperímetro vai detectar. Bom, gente, o truque aqui é o seguinte. Isso aqui é um problema que a gente na prática usa a lei de Pouillet, né? Mas vamos lá, vamos com calma nisso. Vamos primeiro determinar qual é a resistência das lâmpadas. Tá? Como que a gente determina as resistências das lâmpadas? A gente pega o valor nominal. Sempre que ele te dá um valor nominal, o que significa isso? Quando você vai lá no mercado comprar uma lâmpada, né, na loja de material de construções, né, comprar uma lâmpada, ele nunca vai dar para você nunca vai estar escrito lá para você na embalagem da lâmpada a resistência da lâmpada. Tá? Porque, no geral, as pessoas não sabem o que é resistência elétrica, não é uma grandeza que está no nosso dia a dia. Quais são as grandezas que estão no nosso dia a dia? É a DDP, a tensão, ou a voltagem, né? Como as pessoas gostam de chamar, porque a gente sabe, a tomada é 110, a tomada é 220. Isso é uma coisa que está relacionada no nosso dia a dia, querendo ou não. E a potência, porque a potência a gente sabe a potência do equipamento, para calcular a conta de luz e tudo mais. Então, são grandezas que estão mais associadas no nosso dia a dia. Tá? Já uma grandeza como resistência elétrica não é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. Então, eles, né, os fabricantes, preferem dar para a gente uma informação acerca de coisas que a gente está mais acostumado. Então, ao invés deles darem a resistência elétrica para a gente, eles dão para a gente a tensão e a potência. Essa potência corresponde à potência que a lâmpada vai dissipar se ela for ligada nessa tensão. É isso que isso aqui significa. Significa que se eu ligar a minha lâmpada a 60 volts, numa tensão de 60 volts, a potência dissipada vai ser de 100 watts. E se eu ligar numa tensão menor que 60 volts? Aí a potência dissipada vai ser menor. Tá? Dá até para calcular que potência seria essa, mas obviamente não seria os 100 watts. Tá? Então vamos lá, como que a gente faz isso? Com essas duas informações, a gente consegue tirar a resistência da lâmpada, usando esta fórmula aqui. Ó. A potência dissipada é U quadrado sobre R. É a tensão ao quadrado sobre R. Então, conhecendo a potência e a DDP, eu consigo tirar a resistência. Então, a resistência RL da lâmpada vai ser U quadrado, 60 vezes 60, dividido por P, que é 100. Isso aqui vai dar 360. Dividido por 100, dá 3,6 ohm. Então, a gente já tem a resistência da lâmpada. Então, se ele perguntasse qual seria a potência dissipada se eu ligasse a lâmpada numa tensão de 20 volts, aí você vem aqui, ó. A potência dissipada seria o 20 volts, 20 ao quadrado, dividido pela resistência, 3,6. Se a gente supor que a lâmpada é um resistor ôhmico, essa resistência é fixa, e aí com isso a gente consegue calcular, por exemplo, qual é a potência dissipada na lâmpada nessa nova DDP. Tá? Então, esse é o procedimento padrão. Tá? Mas a gente não vai fazer isso nessa questão, a gente só precisa da resistência da lâmpada. Vamos deixar essa informação guardadinha aqui. Moral da história, sempre que eu tiver o valor nominal de uma lâmpada, que geralmente é a potência associada a uma DDP, eu consigo tirar a resistência da lâmpada. E é isso que a gente faz para começar o problema. Tá? Além disso, é fácil a gente perceber que essas duas lâmpadas elas estão associadas em paralelo. Né? Como elas estão associadas em paralelo, eu posso calcular uma resistência equivalente dessas duas lâmpadas, que eu vou chamar de RL equivalente. E aí, como eu tenho duas lâmpadas iguais associadas em paralelo, é só eu pegar a resistência de uma delas e dividir por 2. E aí eu vou encontrar 1,8 ohm. Tá? Eu poderia usar aquela fórmula 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Poderia, sem problema. Poderia usar essa fórmula sem problema. Substitui 3,6 aqui, 3,6 aqui, resolve a equação, vai dar 1,8. Mas eu aconselho sempre vocês terem essa ideia aqui em mente. Se vocês tiverem resistores iguais associados em paralelo, é só pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores. Mas eles têm que ser iguais para vocês poderem fazer isso. Tá? E se eles fossem diferentes? Bom, aí você poderia fazer ou usar aquela fórmula que eu acabei de colocar, ou usar o produto pela soma, aquele macetinho, né? Você pega, faz o produto dos resistores dividido pela soma dos resistores.
Só tome cuidado porque você só pode usar essa fórmula se você tiver 2 resistores. Para mais resistores não pode. Tá? Mas ok. Então chegamos aqui nesse resultado. Então eu vou desenhar o circuito de novo aqui, gente. Então eu vou ter aqui a força eletromotriz de 60 volts. Aí eu vou ter aqui um resistor que eu vou chamar de R externo de 1.8 ohm. E eu vou ter um resistor interno que eu vou chamar de Rzinho. Esse cara é o epsilon, né? Esse aqui é o Rzinho igual a 2 ohm. Tá? E o que eu quero saber é a corrente que está passando no amperímetro. Então o que eu quero saber é a corrente que está passando aqui. Ó. Só que do jeito que eu desenhei esse circuito, é um circuito simples, é um circuito em série. Né? E aí, para circuitos em série, eu posso usar a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a força eletromotriz total, ou a DTP total, é igual à resistência total, que nesse caso é R mais R, vezes a corrente. Por que R mais R? Porque este cara está em série com esse cara. E aí, com isso, eu posso falar que essa corrente é simplesmente o meu epsilon, que é a DTP total, dividido pela resistência total, que é R mais R. Isso aqui é o que muita gente chama de lei de Pouillet. Tá? Mas ela sai da lei de Ohm só. Reparem que eu simplesmente apliquei a lei de Ohm no circuito. E aí, gente, essa corrente vai ser 50 dividido por... Agora eu tô achando estranho, sim, hein, gente? Tô achando esquisito essas respostas, hein? Dividido por 3.8. Deixa eu conferir se tudo que eu fiz está fazendo sentido. Duas lâmpadas iguais com valores nominais de 60 volts e 100 watts. Então a gente consegue tirar a resistência delas. Tá aqui. Fiz exatamente isso. 60 vezes 60 é 360. Dividido por 100 dá 3.6. É isso. Ah, achei o erro, gente. Achei o erro. Aqui tem um erro. Grosseiro. 60 vezes 60 é 3.600. Dividido por 100 dá 36. Não 3.6. Então aqui dá 36. E aí aqui, ó, vai ser 36. E aí aqui vai ser 18. E obviamente, aqui vai ser 18. E aqui vai mudar. Então vamos lá. Eu tenho que pôr um 36 aqui. E um 18 aqui. Um 18 aqui. E um 20 aqui. E aí sim, 2,5 ampere. Agora sim, alternativa C de cebola para a questão 54. Questão 54, C de cebola. Legal? Então é isso, gente. É uma questão tranquila de eletrodinâmica. Tá? Resistência interna e gerador é uma coisa que assusta as pessoas, mas você trata simplesmente a força eletromotriz do gerador como uma DDP e você trata a resistência interna como uma outra resistência qualquer que está no circuito e brinca com isso. E se ele quisesse a corrente que passa em cada lâmpada? Bom, como as lâmpadas são iguais, essa corrente vai dividir igual aqui, e aí vai ser 1,25 A para cada uma. E aí, com essa corrente e a resistência, dá para saber qual é a potência que está sendo dissipada em cada lâmpada, por exemplo. Tá? E aí dá para brincar com o problema. Tá bom? Então é isso, gente. Questão 54 encerrada. E agora vamos para a questão 55, que é uma questão que tem um textão. Tá? E é uma questão aqui sobre sobre efeito fotoelétrico. Tá? Uma questãozinha sobre efeito fotoelétrico. Então vamos lá. E sempre que aparece uma questão sobre efeito fotoelétrico no vestibular, eu fico curioso para ver se a questão exigia que você tivesse um conhecimento prévio de efeito fotoelétrico ou se, através de um texto, ela fornecia tudo o que você precisava saber. Tá? Então vamos ver, vamos ler o enunciado e ver se a questão fornecia tudo o que você precisava saber ou se era necessário ter algum conhecimento prévio de efeito fotoelétrico. Tá? Mas assim, efeito fotoelétrico está caindo bastante nos vestibulares recentemente e vai chegar uma hora que vai se tornar um assunto obrigatório mesmo. Tá? Então vamos lá. Bom, a questão está com bastante texto, então ela deve ter explicado o que é o efeito fotoelétrico. Então vamos ler o texto, tá? E vamos ver se ele explica bem o que é.
Deixa eu só beber uma água aqui antes de continuar. Essa é a última questão, já estamos terminando. Ele fala assim: o efeito fotoelétrico é um processo em que ocorre a emissão de elétrons por uma placa metálica, chamados de fotoelétrons, quando a radiação eletromagnética incide sobre ela com uma quantidade de energia suficiente para removê-los da superfície da placa. Então ele explicou aqui o que é efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o seguinte: você tem uma placa de metal, aí incide uma radiação aqui, basicamente luz, tá? Se essa radiação tiver a energia necessária para remover os elétrons da superfície do metal, o que vai acontecer é que esses fótons que estão entrando na prática, né, a energia deles é convertida para os elétrons e os elétrons ganham energia suficiente para saltar para fora da placa. É claro que aqui o mecanismo que isso acontece é muito complicado de explicar, eu não vou entrar nesse detalhe. Tá? Mas a ideia básica é essa: você incide radiação sobre um metal, se essa radiação tiver uma energia suficiente, que vai estar associada à frequência, ela consegue fazer com que elétrons sejam ejetados do metal. Esses elétrons são chamados de fotoelétrons. Aí aqui ele continua o textinho. A quantidade mínima dessa energia que remove cada elétron é chamada de função trabalho do metal. Então, o que é essa função trabalho? Essa função trabalho é a energia mínima que essa radiação precisa ter, tá, para conseguir ejetar os elétrons. E essa energia depende do metal, depende da superfície aqui do metal que eu estou usando. Ela é chamada de função trabalho. Tá? No estudo desse efeito, considera-se que a energia epsilon associada a um fóton de determinada radiação que se propaga com frequência f é dado pela expressão epsilon igual a hf, em que h é uma constante positiva. Essa constante é a chamada constante de Planck. Tá? Bom, então o que ele está falando aqui para você é o seguinte: se você tiver aqui uma radiação com uma certa frequência, a energia de cada fóton que está aqui nessa radiação vai ser dada por h vezes essa frequência. Tá? É simplesmente isso que ele está dizendo. E para que o elétron seja emitido, essa energia do fóton tem que ser maior do que esse φ, que é a função trabalho. Então, se hf for maior do que φ, eu consigo ejetar elétrons do meu metal. Se não, eu não consigo ejetar elétrons. Nesse processo, essa energia é totalmente absorvida por um elétron que está ligado à placa, sendo parte utilizada para removê-lo do metal e o restante é transformado em energia cinética desse fotoelétron. Então o que acontece? Toda essa energia HF incidente, esse epsilon, né, vai ser transferido para o elétron. Tá? E aí parte disso vai ser usado para fazer com que o elétron saia do metal, seja ejetado do metal. E o que sobrar é a energia cinética que o elétron ganha. Então, se esse epsilon for exatamente igual ao φ, a função trabalho, o elétron é ejetado, mas sem energia cinética. Se for maior do que o φ, ele é ejetado e a energia cinética com que ele sai é esse epsilon menos o φ. Se for menor do que o φ, o elétron não é ejetado. Tá? Essa é a lógica básica que a gente vai usar. A tabela apresenta a função trabalho do sódio e do alumínio. Tá? Então ele deu aqui pra gente a função trabalho em 10 a menos 19 joules cada um. Aí ele fala assim: considere que uma radiação ultravioleta de comprimento de onda 4 10 a menos 7, propagando-se no vácuo, incida sobre duas placas, uma feita de sódio e outra de alumínio. Tá? E aí ele fala, aí ele dá a velocidade da luz pra gente e dá a constante de Planck. E ele quer saber em qual placa vai ter a ejeção de elétrons e tal. Então vamos lá, o primeiro passo, gente, é calcular a frequência a partir do comprimento de onda. Vocês sabem que a velocidade de uma onda, de propagação de uma onda, v é lambda_f. É o comprimento de onda vezes a frequência. Nesse caso, o v é o c, velocidade da luz. Com isso, o f é simplesmente o c sobre lambda. Então vai ficar 3 10 a oitava sobre lambda, que é 4 10 a menos 7. Isso aqui vai dar 0,75 10 a 15 Hz. Ou 7,5 10 a 14 Hz. O 10 a 15 é porque é 8 menos 7. Tá? Então, essa é a frequência
da radiação incidente. Com isso, a gente consegue calcular quem é o epsilon, qual é a energia do fóton. É só fazer H vezes F. Então vai ser a constante de Planck, 6,4, 10 elevado a menos 34, vezes 7,5, 10 elevado a 15. 10 elevado a 14, desculpa. E aí essa energia epsilon vai ser, deixa eu fazer aqui, 6,4 vezes 7,5 na calculadora rapidinho, dá 48. Então isso aqui dá 48, 10 a menos 20, que é menos 34 mais 14. Ou 4,8, 10 a menos 19 joule. E aí aqui que vem a interpretação importante. Reparem que esse epsilon é maior que o φ do sódio, mas ele é menor do que o φ do alumínio. Portanto, eu consigo emitir elétrons do sódio com essa radiação, mas eu não consigo do alumínio. Porque para eu ter a emissão de elétrons, a energia do fóton incidente precisa ser maior do que a função trabalho. E no caso, ela é maior que a função trabalho do sódio, mas é menor que a do alumínio. Então, no alumínio eu não consigo ejetar fotoelétrons. No sódio eu consigo. Tá? Então, nessa situação, somente a placa de sódio emitirá fotoelétrons. Tem essas duas opções aqui. E aí, como que eu calculo a energia cinética? Bom, para calcular a energia cinética, a gente usa que a energia cinética é o epsilon menos o φ, menos a função trabalho. Isso ele deu para a gente no enunciado. Vai ser então o 4,8, 10 a menos 19, menos o 3,7, 10 a menos 19. Aí, a gente coloca o 10 elevado a 19 em evidência, aí fica 4,8 menos 3,7, que é 1,1. 10 elevado a menos 19 joule. A alternativa D de dado. Beleza? Então é isso. Um comentário sobre essa questão. Todas as informações que precisavam ser dadas sobre efeito fotoelétrico foram dadas no problema. Tá? Mas, mesmo assim, se você nunca viu efeito fotoelétrico na vida, eu acho que você pode ter dificuldade em interpretar o problema. Se você já conheceu o efeito fotoelétrico, é uma questão fácil. Uma questão muito fácil mesmo. Tá? E você nem precisava ler o texto, você podia ir direto para os dados do problema. Se você conhecesse bem o efeito fotoelétrico. Se você conhecesse por cima, o texto dava tudo. Tipo, o que é conhecer por cima? É conhecer o princípio, mas não saber as fórmulas. Isso é conhecer por cima. E aí, se você conhecesse por cima, só sabendo o princípio, sem saber as fórmulas, o texto deu tudo, você conseguia levar tranquilo. Se você nunca tivesse ouvido falar de efeito fotoelétrico na vida, você talvez pudesse ter problema para fazer essa questão. Como assim? Talvez você tivesse que ler o texto várias vezes para entender o que está acontecendo. Talvez você bugasse um pouco na interpretação das alternativas. Então, não é uma questão fácil. Tá? E isso aqui deixa claro para a gente que na preparação para vestibular se torna cada vez mais necessário aprender física moderna. Né? Por exemplo, eles cobraram energia relativística na FUVEST, E igual a mc², e não deram a fórmula. Né? É um assunto que vem sendo cobrado recorrentemente e sempre a fórmula era dada. Na última vez, na prova desse ano, né, vestibular desse ano, não foi fornecido. Você tinha que saber a fórmula. Né? Efeito fotoelétrico está caindo direto nos vestibulares, quase sempre com a fórmula sendo dada. Né? Mas assim, não são exercícios de pura substituição na fórmula. Por exemplo, esse aqui. Não basta só ele dar a fórmula para você. Você precisa entender o efeito fotoelétrico, interpretar o que está acontecendo para chegar numa resposta. Então, isso mostra que cada vez é mais necessário que seja ensinado, pelo menos rudimentos de física moderna, efeito fotoelétrico, um pouquinho de relatividade, né, no ensino médio, porque é um assunto que está caindo bastante. Todos os vestibulares estão cobrando cada vez mais, né, e a cobrança está sendo cada vez mais exigente. Então, isso aqui é um
é uma coisa que eu estou falando especialmente para quem está se preparando para vestibulares futuros, principalmente se for um curso concorrido, como medicina e tudo mais, vocês precisam estudar um pouquinho de física moderna, porque é uma coisa que está sendo cobrada e vai ser cobrada. A gente sabe que medicina, uma questão pode ser a diferença entre passar e não passar, tá? Então, isso aqui é só um toque que eu estou dando mais para a galera aí de medicina mesmo, tá? Que em física está sendo cada vez mais cobrado esses assuntos, então é importante que vocês estudem isso, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. E é isso. Com isso a gente encerra os vestibulares aí de 2021, que esse foi o último que eu estava devendo para vocês, tá? Demorou em maio, né? Demorou bastante. A pandemia aí causou um alvoroço, mas a gente chega ao final aqui, beleza? Então vejo vocês aí nos outros vídeos do canal e também aí nos vídeos de vestibular das resoluções de 2022. É isso. Brigadão, gente. Até a próxima.